Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Tudo acontece para te irritar. É estranho. Você não acha que a lei de Sod deve existir? Por que o mundo deveria ser tão cruel? Ou talvez não seja, e a lei de Sod é apenas especulação e preconceito? E, no entanto, não há como fugir disso, a lei de Sod como uma tendência definitivamente existe. Felizmente, o modelo Transurfing não apenas revela a razão para isso, também pode explicar como evitar ser pego por esse fenômeno frustrante. A regra do Transurfing funciona sem falhas, libertando qualquer um que a siga de todos os tipos de problemas que de outra forma seriam incapazes de explicar. Tudo o que você precisa fazer é soltar o controle, pare de agarrar o mundo pela garganta e a vida se tornará instantaneamente acolhedora e flexível. Se você não soltar, você vai acabar andando como um imã atraindo o oposto para você. E não se limita apenas à lei de Sod. A colisão que ocorre quando os opostos se encontram faz com que as coisas aumentem ainda mais. A conhecida lei da unidade do conflito dos opostos, cuja essência é aparente em seu nome, tornou-se um conhecimento aceito nos livros de texto. O rio Volga deságua no Mar Cáspio e o Mississippi no Golfo do México. Mas não é tão simples assim. Comecemos nos perguntando por que essa lei existe. Já explicamos por que a unidade dos opostos é onipresente. Forças equilibradas colocam os opostos em contato uns com os outros para restaurar o estado de equilíbrio. Isso não explica, no entanto, por que as forças opostas devem estar em constante estado de conflito. Você pensaria que o oposto seria verdadeiro. Dois opostos colidem, se neutralizam e se acalmam. Mas não, as forças opostas continuarão a enfurecer umas às outras a ponto de acabarem lutando. Se você não os separar, eles continuarão se desfazendo para sempre. Você não precisa procurar muito longe para encontrar exemplos. Você vai concordar que o mundo dá nos nervos de vez em quando. Claro, isso dá nos nervos de todos de maneiras diferentes e em graus diferentes, mas a essência permanece a mesma. Quando algo consegue desequilibrá-lo, parece sempre acontecer como se fosse para te irritar. Isto é o que acontece. Quando você está preocupado ou ansioso com algo, seus nervos estão tensos, mesmo que um pouco. Então, como se em consequência, um bobo da corte aparece e começa a pular e pular o suficiente para brincar ainda. Mas com seus nervos. Começa a irritá-lo e então o bobo da corte pula ainda mais rápido. Há muitas coisas que jogam em nossos nervos, tornando-nos cada vez mais irritados. Quando você está com pressa e com medo de chegar atrasado, o bobo da corte bate palmas de alegria e grita: "Ok, vamos!" A partir deste momento, tudo parece trabalhar contra você. As pessoas bloqueiam seu caminho ou desfilam cerimoniosamente, impossibilitando sua passagem. Você precisa passar por uma certa porta, mas na sua frente há uma fila inteira das pessoas mais preguiçosas do mundo que mal conseguem colocar um pé na frente do outro. É a mesma coisa com o trânsito. É como se todos os outros motoristas conspirassem secretamente contra você. Claro, algumas coisas podem ser atribuídas à percepção. Quando você está com pressa, parece que o resto do mundo está indo muito devagar. Mas há outros sinais mais óbvios. O elevador ou seu carro quebra, o ônibus está atrasado ou há um grande engarrafamento. Essas coisas cheiram a uma objetividade mais mal intencionada. Eu poderia dar outro exemplo. Quando você está estressado e ansioso, outras pessoas ao seu redor fazem exatamente o que o irrita e o fazem no momento em que você quer ficar sozinho. As crianças começam a enlouquecer apesar de terem se comportado antes. Facilite sua vida. Alguém sentado ao seu lado começará a chupar e engolir em voz alta. Todos os tipos de pessoas vão ficar sob seus pés e importuná-lo com seus problemas. Em todos os lugares as coisas vão atrapalhar. Se você estiver desesperado para ver alguém, eles acabarão esperando por eles por muito tempo, e se você não quiser ver ninguém,
alguém definitivamente aparecerá sem ser convidado, e assim por diante. As pressões externas aumentam ainda mais intensamente em proporção direta à sua irritação. Quanto mais tenso você estiver, mais ativamente as outras pessoas irão incomodá-lo. O interessante é que as pessoas não estão deliberadamente tentando incomodá-lo. Não lhes ocorreria que seu comportamento pudesse estar incomodando alguém. Existem muitas áreas cinzentas na psicologia do subconsciente. Por mais estranho que possa parecer, as pessoas são movidas principalmente por motivos subconscientes. Mas ainda mais peculiar é que a força motriz que cria esses motivos subconscientes se origina externamente à psique humana. Apesar de invisível, essa força consiste em entidades energéticas informacionais reais nascidas da energia do pensamento dos seres vivos, pêndulos. Muito se falou sobre pêndulos na primeira parte da série Transurfing. Os pêndulos estão sempre presentes onde há potencial para energias conflitantes. Seria um erro pensar que essas entidades são capazes de conspirar ou de tornar a intenção consciente uma realidade física. Como as sanguessugas, os pêndulos percebem a polarização como uma irregularidade no campo de energia e tentam se alimentar dela. Não há nada particularmente errado com isso. O pesadelo é que os pêndulos não apenas engolem a energia do conflito, mas de alguma forma fazem as pessoas se comportarem de tal maneira que emitem ainda mais desse tipo de energia. Eles farão qualquer coisa para garantir que a energia continue fluindo abundantemente. Pêndulos puxam as pessoas com fios invisíveis e as pessoas obedecem como marionetes. Não está claro exatamente como os pêndulos conseguem influenciar as motivações das pessoas, mas eles são muito bons nisso. A consciência clara está fora dos limites dos pêndulos, mas eles se dão muito bem sem ela, pois o subconsciente é suficiente para satisfazer suas necessidades. A maioria das pessoas dorme ao acordar em um grau ou outro. Há muitas coisas que fazemos automaticamente, quando estamos relaxados sem estar sobriamente conscientes. Neste momento estou acordado e estou claramente consciente do que estou fazendo. Por que e para que estou fazendo? O nível de consciência de uma pessoa é particularmente baixo quando ela está em casa ou na multidão. Nas condições da casa de uma pessoa, há um requisito mínimo de autocontrole elevado e, assim, as pessoas ficam relaxadas a ponto de sua consciência ser baixa a ponto de cochilar. Em uma situação fora do ambiente doméstico, mas mesmo assim com um círculo próximo de amigos, a percepção consciente está mais alerta e preocupada com o autocontrole. Em grupos maiores, as ações de uma pessoa voltam a ser bastante espontâneas e ao mesmo tempo em forte correlação com os impulsos gerais da multidão. Para demonstrar claramente como o pêndulo funciona, vamos tomar o exemplo simples de um pedestre que você segue na rua e depois ultrapassa. Assim que você dá um passo para a esquerda, preparando-se para ultrapassar a pessoa à sua frente, ela dá um passo espontâneo na mesma direção, bloqueando o seu caminho. Então você tenta ultrapassá-los para a direita, mas eles inadvertidamente se movem na mesma direção novamente. O que faz o pedestre mudar de direção? Eles não podem vê-lo porque você está atrás deles e porque eles deveriam se preocupar com o fato de você querer passar por eles? Talvez o pedestre de alguma forma sinta algo se aproximando de suas costas e instintivamente não queira deixar seu concorrente passar na frente dele? Essa suposição termina como uma explicação e, no entanto, esta não é a razão. Na natureza, a competitividade é sempre expressa em situações em que as duas partes opostas estão frente a frente. É o pêndulo que faz o pedestre se deslocar para o lado. As pessoas caminham sem pensar em como colocar os pés para que sigam uma linha perfeitamente reta. Nesse sentido estamos adormecidos e assim, de tempos em tempos, a linha criada por nossos passos se desvia espontaneamente para a esquerda ou para a direita. A motivação, ou seja, a escolha da direção está no subconsciente, que em dado momento não é controlável e, portanto, é potencialmente acessível aos pêndulos. Então você aparece e tenta ultrapassar a pessoa à sua frente. Essencialmente, a situação é um conflito, embora menor. Com o objetivo de aproveitar a energia do conflito,
O pêndulo força o pedestre a dar um pequeno passo para o lado para bloquear seu caminho e alimentar a situação com intensidade. Dito isto, o pêndulo não age deliberadamente como tal porque é incapaz de intenção consciente. Forças equilibradas são igualmente subconscientes em suas ações. Devo enfatizar que aqui estamos falando de certos processos cujo mecanismo não é totalmente claro, mas certamente não o comportamento premeditado de seres conscientes. Estamos simplesmente observando leis e fenômenos individuais relacionados com a natureza do mundo da energia informacional. Não vale a pena discutir o tipo específico de pêndulo que entra em jogo nesta situação, como ele aparece, como consegue ter esse tipo de efeito e o que exatamente está acontecendo em um nível energético, pois nunca podemos dar uma resposta abrangente para estas questões. Podemos, no entanto, tirar a seguinte conclusão significativa: quando forças equilibradas trazem opostos em colisão, pêndulos farão todo o possível para inflamar a energia do conflito emergente. Esta é a lei do pêndulo. Todas as batalhas de pêndulo, sejam discussões domésticas ou conflitos armados, ocorrem de acordo com esta lei. Em caso de resistência, os eventos sempre evoluirão para uma escalada do conflito, independentemente de qualquer reconciliação temporária ou decorativa. Quando a lei do pêndulo está em ação, a mente racional não tem poder. É por isso que as ações dos indivíduos e dos governos parecem não fazer sentido algum. Em situações de conflito, os motivos do indivíduo estão sob o poder do pêndulo. É também por isso que às vezes olhamos para trás em nossas ações como se fossem um sonho, imaginando como poderíamos ter sido desprovidos de bom senso e razão e o que poderia ter nos feito comportar de forma tão estranha. A razão é, claro, que uma pessoa age sem consciência. Facilite sua vida. Consequentemente, quando a consciência não está mais sujeita à influência externa, os eventos são percebidos de uma perspectiva mais clara. As pessoas que estão em relacionamentos íntimos discutem e se separam tornando-se convencidas de que suas personalidades são incompatíveis, e no entanto, deve ter havido momentos de felicidade quando tudo estava indo maravilhosamente. Mas então um parceiro muda como se do nada e começa a se comportar com frieza ou hostilidade. De repente, eles não são nada como a pessoa que eram há pouco tempo. Sem dúvida, esse tipo de situação é familiar para você. Na realidade não tem nada a ver com o fato de um parceiro ou outro ter mudado. Uma pessoa se comporta de uma maneira que é totalmente inaceitável para outra porque é empurrada por um pêndulo. Os pêndulos controlam os motivos subconscientes das pessoas que se opõem e o controle visa aumentar a energia do conflito. As pessoas não percebem que estão sendo empurradas para um confronto e são capazes de agir de forma ilógica e inadequada. Este efeito é particularmente perceptível em crimes de crueldade inexplicável. É só depois, quando o criminoso está no banco dos réus, que eles se lembram de suas ações com perplexidade. Não sei o que deu em mim. Eles não estão mentindo. Isto é exatamente o que acontece. O criminoso fica totalmente chocado e relembra seu crime como se fosse um sonho terrível. O sonho é particularmente pesado se a atenção de uma pessoa foi capturada no laço do pêndulo. Em certas comunidades, como por exemplo o exército, uma gangue ou uma seita, um ambiente é criado com seus estereótipos específicos de comportamento e padrões de pensamento. Isso entorpece a mente e o subconsciente fica totalmente aberto ao efeito zumbificante dos pêndulos. Então acontecem coisas que para o espectador objetivo parecem totalmente incompreensíveis. Por que as pessoas matam outras como elas com tanta ferocidade simplesmente porque adoram um Deus diferente? Que mal eles estavam fazendo? As pessoas sofrem nessas guerras e dezenas, centenas, milhares, milhões até perdem a vida. O que aconteceu com o instinto de sobrevivência? Alguém poderia apenas sobreentender a batalha violenta por riqueza ou território, mas como devemos entender a batalha por uma crença? A paz é uma ideia em que todos acreditam, mas a guerra não tem fim. A noção de um Deus é óbvia, assim como a bondade, a justiça e a igualdade. A lista continua. Todos nós entendemos essas coisas e mesmo assim o bom senso não funciona e o mal prevalece. Então, de onde vem o mal?
Pêndulos são uma fonte universal do mal. Você só precisa observar por um curto período de tempo para que se torne bastante óbvio, quaisquer que sejam as circunstâncias em qualquer confronto, os eventos sempre se movem na direção da crescente energia do conflito. Se a luta terminar, o adiamento é de curta duração e tende a ressurgir novamente com fúria renovada. Claro que existem muitos tipos diferentes de pêndulos, mas todos são destrutivos, embora em graus variados. Muitos são relativamente inofensivos. O pêndulo transurfing, por exemplo, é necessário para que o maior número possível de pessoas comece a pensar no que realmente está acontecendo. Não se trata de se libertar completamente dos pêndulos, pois isso é praticamente impossível. O importante é não ser um fantoche em uma corda, agir com consciência e usar essas estruturas em seu próprio interesse. Então, como você pode se libertar da influência negativa deles? Acorde e esteja ciente de como os pêndulos estão tentando manipular agora. Entender o que está acontecendo é metade da batalha. O poder da influência dos pêndulos é inversamente proporcional à consciência. Eles só têm poder sobre você enquanto sua consciência está adormecida na vida desperta. Acima de tudo, não se envolva nas batalhas destrutivas dos pêndulos, a menos que seja necessário para você pessoalmente. Quando você se encontrar na multidão, saia do palco e fique no auditório, olhe ao redor e acorde. Pergunte a si mesmo: por que estou aqui? O que estou fazendo aqui? Estou ciente do que está acontecendo? Acordar do sono na vida de vigília deve ser articulado com muita precisão como acima. Neste momento estou acordado e estou perfeitamente ciente do que estou fazendo e por que estou fazendo especificamente dessa maneira. Se você tiver esse tipo de consciência, tudo ficará bem. Se você não fizer isso, mesmo na menor e mais insignificante situação de conflito, você ainda é uma marionete. Isso é mais difícil de fazer quando algo está incomodando você. Normalmente, o bobo da corte continuará com seus saltos o tempo todo que seus nervos estiverem à flor da pele. Normalmente, isso significa que o pêndulo pegou você em seu laço. Você pode libertar-se do pêndulo caindo na indiferença, mas isso não é fácil. Por exemplo, seus vizinhos estão tocando uma música que você realmente odeia. Neste caso, sua tarefa é se desvencilhar do pêndulo da maneira que for possível, mas lembre-se de que é quase impossível não reagir. Suprimir suas emoções é inútil. Em vez disso, você a sua atenção para outra coisa. Tente ouvir sua própria música, mas não aumente o volume muito alto, apenas o suficiente para diminuir a música dos seus vizinhos. Encontre outras maneiras de se distrair. Se você encontrar outra coisa para ocupar seus pensamentos, seus vizinhos gradualmente se aquietarão. A mesma coisa se aplica em outros casos. Se o bobo está pulando, significa que sua atenção foi apanhada no laço do pêndulo e você foi atraído para o jogo do pêndulo, cujo objetivo é aumentar a energia do conflito. Para se libertar do laço do pêndulo, você deve reorientar sua atenção para outra coisa. Em geral, as coisas não são tão ruins. As coisas não acontecerão para irritá-lo se sua consciência estiver desperta. É claro que você pode estar pensando que o acima é algum tipo de absurdo estranho. Pode ser difícil entender a ideia de que certas entidades podem nos controlar. Aceitar ou não esse conhecimento é uma questão de escolha pessoal. Não tome isso na fé também. Observe e tire suas próprias conclusões. Facilite sua vida.